Shalom, Brahot, Boker Tov, Shavua Tov Lekulam, Mevorah Lekulam, todos os Haverim da Kahal Rabi Muyal, como também da Yeshiva International Benem Beit Yeshivat, da Sinagoga Beit Shalom, e também todos que são ligados à International Benem Beit Yeshivat. Nós temos aqui inicia mais uma semana. Nós estamos em Orishon, domingo, e terminando a Shaharit, eu vim gravar rapidinho essa reflexão. Começa o capítulo 4 de Pirkei Avot, que é a ética dos pais, ou ética do Sinai, que tem a Mishnah, que a Mishnah é a tradição oral, que seria a interpretação da Torá, que foi dada por Moshe Rabbeinu a Moisés, nosso mestre, quando desce do Sinai e explica a Torá para a grande assembleia, a Yehoshua, Josué, e a grande assembleia por sua vez. Vamos aqui para a Mishnah número 1, que fala assim: Ben Zomá diz: quem é sábio? Aquele que aprende de cada um, pois foi dito: de todos os meus mestres recebi ensinamentos, e os seus preceitos era a minha meditação. Isso está dentro do contexto do Salmo 119, 99. Quem é forte? Aquele que domina a sua má inclinação, pois foi dito: aquele que tarda em irar-se é melhor do que o forte. E o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Isso está em Provérbios 16, 32. Quem é rico? Aquele que se alegra com o que possui, pois foi dito: ao comeres do trabalho de tuas mãos, será feliz e te irás bem. Isso está em Salmo 128, 2. Serás feliz neste mundo e te irás bem, no mundo vindouro. Quem é honrado? Aquele que honra seus semelhantes, pois foi dito: pois honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam. Jeremias 9, 22. Bom, as palavras que Ben Zomá nos levam a perguntar, porque entre todas ele escolheu lidar exatamente com estas 4 categorias que nós estamos vendo. Nós temos aqui a sabedoria, força, riqueza e honra, Então, quando um grande rabino chamado Isaac Abravanel faz esses comentários, ele explica as qualidades geralmente as mais respeitadas, ansiosamente buscadas em nossas sociedades, as pessoas que se empenham em obter riqueza, sabedoria, honra e poder. E quando uma pessoa é suficiente afortunada para ter uma ou mais dessas qualidades, convertem-se em objeto de inveja. Então, será que Ben Zomá é o primeiro na tradição judaica a julgar criticamente as 4 metas de esforços humanos? Não, ele não é o primeiro. O profeta Emiarro, Jeremias, exclamou nas sagradas palavras do Todo-Poderoso: não se louve o sábio em sua sabedoria, nem sua valentia o valente, nem o rico se exalte nas suas riquezas. Jeremias fala isso em 9:22. O outro texto que eu falei, que é: pois honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam, está em 1 Samuel 12:30. Bom, então Ben Zomá ele vem discordar do profeta. Então, de modo algum, ele não discorda do profeta. Ele simplesmente faz uma análise sobre um outro ponto de vista, Então, o ser humano ele se esforça para ter essas 4 qualidades, e aí Ben Zomá ele nos pede para fazer uma pausa e refletir nessa questão e entendemos realmente, se entendemos realmente qual é o sentido de tudo isso. Então,
Quem é sábio? Aquele que aprende cada um. Talmud relata, né, que certa vez Ben Zomar viu uma multidão de judeus no alto de um monte do templo e proferiu a bênção indicada. Abençoado seja aquele que conhece os segredos. Depois acrescentou: abençoado aquele que criou todos estes para os seus benefícios. Isso está em Talmud Yerushalayim, Berachot 9, 1, Tratado do Bavli, Talmud Bavli, no Talmud da Babilônia, Berachot 58a. São os tratados aqui que falam. Então, à primeira vista, isto pode parecer uma arrogância, um egocentrismo, e não enormes. Na verdade, o que Ben Zomar poderia dizer? Certamente não era egoísta e insensível. Examinemos suas palavras com relação aos dizeres da nossa Mishnah, e seu significado vai ficar bem claro. Então, para começar, a bênção Ben Zomar proferiu: abençoado seja aquele que conhece todos os segredos. Parece estranho em podermos perguntar-nos que nos deve dizer ao ver uma multidão de judeus, o que o mundo em geral pensa sobre uma multidão. Talvez veja como uma massa aglutinada, imodável. Mas, na verdade, quando você procura a sabedoria, quando você está buscando a sabedoria corretamente, a palavra de Hashem, buscando os segredos ocultos de Hashem, porque a Torá ela não é simplesmente aquilo que está escrito, ela tem 4 linguagens de ramificações, ela é muito complexa. Você não pode pegar a Torá de uma maneira, ou os profetas, ou os santos escritos, e achar que é daquela forma literal. É muito perigoso você fazer esse tipo de interpretação, tá? E você pode sair do verdadeiro significado oculto das palavras de Hashem ali dentro. Então, nós temos que aprender, a verdade sobre as Escrituras, e buscar os segredos e entender que esses segredos foram colocados pelo próprio Criador dentro da sua vontade absoluta, que é a Torá. Então, nós temos que entender esse processo aí, tá? Então, não adianta você simplesmente pegar a Torá de uma forma literal e achar que é aquilo ali e pronto. Não, existe o Padês, que é o pomar divino, que é o Peshat, o Remes, o Drush e o Sod. Peshat é o literal, o que você lê. O Remes é uma forma mais profunda do literal, vamos colocar assim como exegético. O Drush é o estudo, uma homilia já pronta, E o Sod, o oculto, o verdadeiro significado que abrange os 3 anteriores. Então, a gente tem que entender todo esse processo e todo esse conhecimento. Isso custa vários anos de estudo e você entender cada parte. Então, a sabedoria, ela tem que ser buscada através daqueles que entendem mais sobre cada determinado assunto, tá? Por isso que você tem que... Não adianta você esperar que um rabino vá te ensinar, porque o rabino só te ensina mediante a tua vontade. Então, por exemplo, se você não perguntar nada para rabino não vai falar nada para você, tá? Então, se você não perguntar, não indagar, nada vai ser respondido, porque o rabino vai dizer: não tem interesse, eu não vou jogar pérolas a porcos, Agora, se você for em querer entender todo o processo, sim, aí ele abre a porta e tudo vai ser explicado. Esse é o primeiro ponto da Mishnah. E vamos deixar para falar sobre o segundo ponto dela amanhã. E termos mais um processo de reflexão. Que Hashem abençoe a todos. Shavuot Tov Lekulam.